Bem-vindo ao Comente Bíblia! Hoje nós iremos dar continuidade aqui, falando sobre as aparições do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. Fica comigo! Bom, o primeiro texto você vai encontrar aí em Lucas capítulo 24, do versículo 33 ao 35, onde ainda vai estar falando sobre aqueles dois discípulos que iam de Jerusalém para a aldeia de Emaús. Assim, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Isso foi depois que Jesus desapareceu, sumiu diante deles, logo depois que Jesus partiu o pão e entregou a eles. Eles entenderam que era Jesus no momento que Jesus estava partindo o pão. Então eles participavam, se não diretamente, mas indiretamente, eles estavam bem presentes com o mestre durante algum tempo. Eles voltam apressadamente para Jerusalém. Ali eles encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, provavelmente no mesmo local, foi ministrada a última ceia do Senhor. Certo? Eles diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então não há detalhes aqui de como Jesus apareceu a Simão. Certamente não foi na narrativa, no momento em que ele foi no sepulcro. Diz lá que só que ele entrou, viu, os lençóis e tudo e creu. Mas não diz que foi ali que Jesus encontrou Pedro, não. Em algum outro lugar, diz aqui, quando os dois chegaram lá, os dois que estavam para Emaús, chegaram lá para encontrar os 11, eles estavam falando com os que estavam com eles, estavam falando: é verdade, Jesus apareceu a Simão. Por que eles estavam dizendo é verdade? Porque até aquele momento havia uma incredulidade, uma incerteza a respeito das declarações, das aparições de Cristo. Por exemplo, o depoimento das mulheres e de Maria Madalena, eles não creram. E aqui também diz o texto que eles não creram nesse depoimento dos dois que estavam para Emaús. Basta você olhar em Marcos 16, a partir do versículo 12, e Lucas 24, do 13 ao 32, vai dizer que eles não creram no depoimento desses dois discípulos. Bom, outra aparição de Jesus, você vai ver em Coríntios capítulo 15, versículo 5, diz: e apareceu a Pedro e depois aos 11. Ah, papai, peraí, é o segundo texto que fala que Jesus apareceu a Pedro e depois aos 11. Bom, então, houve um encontro primeiro com Maria Madalena e com aquelas mulheres que se agarraram aos pés de Jesus, e agora depois então ele encontrou com Pedro. Não há relato de nenhum detalhe desse encontro. Pode ser que tenha sido até algo muito rápido, confirmado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5, ele apareceu a Pedro antes de aparecer aos 12. Também, você olhando em Marcos 16, versículo 14, diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Veja bem, primeiro apareceu a Pedro e depois aos 11. Então esse espaço de tempo aí é onde entra o encontro de Jesus com Pedro. Lucas 24, 36 diz: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se diante deles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria, e de espanto também. Misturar alegria com espanto, maravilha. Pensa. Ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Aqui Jesus está censurando eles porque Jesus tinha dado uma ordem simples. Você lembra qual foi a ordem simples? Veja o vídeo, você vai entender. Jesus não queria que eles ficassem indo ao túmulo procurar ele. Jesus falou umas 3 ou 4 vezes: olha, ressuscitei, eu vou encontrar eles, eu estou indo adiante deles para a Galileia, eu vou encontrá-los lá na Galileia. Como eles não acreditaram, eles não se moveram, ficaram paradinhos ali, E aí, então, o Senhor Jesus teve que ir lá censurar a incredulidade deles. Veja como é difícil
o agir de Deus na vida de quem diz que crê nele, mas não obedece uma coisa simples e uma coisa pequena. Imagine se fosse algo grande. Era muito simples. Olha, vocês só tinham que dirigir para Galileia. Jesus não pôde encontrá-los lá, porque Jesus queria encontrá-los na Galileia. Não era ali, era na Galileia. Deixo bem claro isso para vocês. O apóstolo João, capítulo 20, verso 19 ao 25, diz que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, mesmo dia da ressurreição de Cristo, estando os discípulos reunidos, portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: Pai, seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, né, onde entrou. Não foi a mão dos pés aqui, foi a mão e o lado. Imagina levantar aquele vestidão, né, onde entrou aquela lança. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Versículo 21 diz que novamente Jesus diz: Pai, seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12 no caso, não estava com os discípulos quando Jesus veio. Um dos 12 não estava com os 11, né? Só tinha 10 lá. E então, como ele não estava lá quando Jesus apareceu, o versículo 25 diz que os outros discípulos disseram: Vimos o Mestre, vimos o Senhor. Mas ele, o Tomé, lhes disse: Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Sabe aquela história do São Tomé, que só crê no que vê? Nasceu disso aqui, tá? Então agora a gente começa aqui um período final, né, das aparições de Cristo até o momento da sua ascensão, ok? Vamos lá, mais aparições de Jesus uma semana depois que ele ressuscitou. Veja bem, João capítulo 20, versículo 26 a 29, diz que uma semana mais tarde os seus discípulos estavam outra vez ali. E Galileia, nada, né? Nada, Galileia nada. O que aconteceu com aquela ordem que ele deu para as mulheres? Ei, diga para eles que eu estou indo para Galileia, eu vou encontrá-los lá. Uma semana depois, os caras estavam lá no mesmo lugar. Veja, estavam reunidos ainda, as portas trancadas, Jesus pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja com vocês. Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, Tomé, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Tomé, chamado Dídimo, né? Essa aparição aqui foi só para poder tirar para entrar no consenso, porque 10 estavam lá, mas Tomé não estava, né? Faltava Tomé. Então agora, no capítulo 21 do Evangelho de João, a partir do primeiro versículo e até o versículo 24, você vai ver Cristo aparecendo a 7 discípulos. E lá, e agora sim, Galileia, tá bom? Os caras passaram ainda uma semana lá. Gente, isso é quase, assim, não é que isso seja imperdoável, mas essa é muita lerdeza da parte da gente. Não estou falando dos pais da igreja, mas os caras não criam, aí Jesus aparece para eles continuam lá. Meu Deus, que coisa mais difícil, né? Vamos lá, João 21, 1. Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, certo? Tomé, chamado Dídimo, agora estava crente, Natanael, de Caná da Galileia, Tiago e João, aqui aparece como os filhos de Zebedeu, e 2 outros, certo? Provavelmente o André e Felipe, né? Certo? Os dois andavam juntos, um era discípulo do outro, certo? Versículo 3 diz assim, que Pedro disse assim: Vou pescar. E eles disseram: Nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Veja que aqui era um grupo de 7 homens, Pedro mais 6. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Difícil, viu? Reconhecer Jesus. Por quê? A questão da aparência. Por isso é que Paulo diz sobre não reconhecer ninguém mais segundo a aparência. Mas temos que reconhecer Cristo. Isso não é pela aparência que nós vamos fazer isso. Ele lhes perguntou, Jesus na praia lá, na areia, eles perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: Não. Jesus vai falar: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher, puxar a rede de tal
Tal era a quantia de peixe que eles pegaram. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Outros discípulos vieram no outro barco, outro além desse 7, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, viram também peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 peixes grandes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Isso é digno de admiração. Jesus lhes disse: venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: e quem és tu? Todos sabiam que era o Senhor. Eles sabiam que era o Senhor, embora a aparência não tivesse nada a ver com a aparência anterior. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, ao grupo de discípulos. A primeira vez no dia da ressurreição, porque eles recusaram a crer na história das mulheres, a crer nos dois que foram para Emaús. Jesus aparece lá. Uma semana depois, eles ainda estavam lá, não tinham ido para a Galileia, certo? Então Jesus aparece da segunda vez para poder acabar com a incredulidade de Tomé o Dídimo. E agora é a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos, ok? Depois que eles todos mostram. Versículo 15 de João 21 diz que depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E então, algumas pessoas aqui, irmãos, querem colocar assim: Jesus está perguntando se Pedro ama mais ele do que a profissão de pescar. Não, querido, eu creio que se trate do grupo de apóstolos, porque Pedro tinha se colocado acima deles. Pedro tinha colocado, antes da traição, Pedro tinha dito: ainda que todos te traiam, eu não. Estou pronto para morrer, estou pronto para ir para a cadeia, para a prisão, eu não vou te trair. Foi quando Jesus disse que ele iria, antes que o galo cantasse 3 vezes, ele iria trair, né? Iria negar a Jesus, ok? Agora, o Senhor está perguntando: você me ama mais do que este? Porque, na verdade, Pedro amava muito o Senhor. Queria proteger o Senhor. Você vê, ele sacou da espada mesmo, cortou a orelha do Malco, né? Então, ele amava o Senhor, mas não era o tipo de amor que Jesus reconhece. E aí, Simão Pedro disse que sim, e Jesus perguntou a segunda e uma terceira vez, sendo que a resposta de Jesus era sempre: cuide dos meus cordeiros, e depois cuide das minhas ovelhas, e por último, a terceira vez, Pedro fica um pouco magoado, porque Jesus perguntou 3 vezes, e disse: tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Aí Jesus vai e fala mais uma vez: cuide das minhas ovelhas. Versículo 18, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa te vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Segue-me, Pedro. Então Pedro saiu, foi seguindo Jesus. Pedro olhou para trás e viu João com aquele costume dele. Isso era costume de João, ficar ouvindo as conversas particulares de Jesus, né? Você vê que só ele narrou a história particular entre Jesus e Nicodemos e a história particular entre Jesus e a samaritana, tá? Então já era costume de João ficar ouvindo conversas particulares de Jesus. Pedro se tocou, se doeu com isso, e aí Pedro viu ele vindo, porque Jesus tinha dito para Pedro: bora ali, segue, vem cá comigo. Quando Jesus chama Pedro para esse particular, aí Pedro vai e diz: e quanto a este aí? Esse que está vindo aí, né? João 21, 20. Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia, que perguntaram: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça até que eu volte, o que lhe importa, Pedro? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que o discípulo não veria a morte, mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? O que lhe importa, Pedro? Né? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o testemunho é verdadeiro. Ok, meu povo, próximo vídeo a gente continua. Valeu!